E especialmente ano passado, eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida radicalmente daqui pra frente. E eu não tomei essa decisão sozinha. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Miranda e tá começando mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu escolhi o meu curso, por que eu escolhi esse curso e um pouquinho da minha trajetória até o vestibular. Primeiramente, eu quero falar que nesse vídeo eu vou citar um pouco da minha experiência com Deus e muitas pessoas podem não acreditar como eu acredito, mas eu penso que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas e não quero falar de religião aqui nesse vídeo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e eu espero que vocês gostem. Então, meus pais já eram cristãos quando eu nasci e eu cresci nesse meio. Porém, eu fui ter as minhas primeiras experiências com Deus sozinha, a minha intimidade com Deus, buscar Deus de verdade com os meus 13, 14 anos. E antes disso eu tinha muita dúvida sobre isso, eu não buscava a Deus de verdade mesmo, e eu ia na igreja só por ir, e com os meus 13, 14 anos eu decidi isso. E foi daí pra frente que a minha vida começou a mudar. E especialmente ano passado eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida radicalmente daqui pra frente. E eu não tomei essa decisão sozinha, porque Deus estava comigo e eu acreditava que se Deus estivesse na frente, tudo iria dar certo. Assim como tudo tem dado certo na minha vida, graças a Deus. Antigamente, eu nunca pensei em fazer psicologia. Era um curso que nem passava pela minha cabeça. Eu já pensei em ser pediatra, cirurgiã, veterinária, professora, bióloga, nutricionista, mas nunca psicóloga. E assim que abriu as inscrições do Enem, eu fui super animada, fiz minha inscrição e eu estava na minha cabeça que eu iria prestar o vestibular para nutrição. Eu queria nutrição e era isso, ponto final. Eu não pensava em outra possibilidade, em outro curso, era só nutrição. E aí, no meio do ano, eu tive uma palestra com o pessoal da Univiçosa apresentando os cursos. Dentre eles, tinha a nutrição e a psicologia. E eu fiquei apaixonada pela nutrição mais ainda, e a psicologia me chamou um pouco a atenção. Mas era uma coisa que, tipo assim, chamou atenção, mas eu queria mesmo a nutrição. E aí, depois dessa palestra, eu tive uma outra palestra com uma coach que foi pra minha escola também. E aí, essa coach fez uma dinâmica e falou assim: eu quero que vocês escrevam em uma folha qual curso vocês querem fazer e em qual faculdade vocês querem estudar. E aí eu lembro que eu escrevi lá assim: quero fazer nutrição na Universidade Federal de Viçosa. Eu escrevi desse jeito lá. Ela ainda falou assim: se você quer passar nesse curso, se você quer fazer esse curso, pega post-it, cola pela casa inteira, cola no seu quarto, no seu caderno, na sua mesa de estudos. E eu lembro que eu espalhei post-it pra casa inteira. Minha mãe até brigou comigo, porque eu coloquei post-it pela casa inteira escrito assim: vou passar em nutrição, vou fazer nutrição, na casa inteira. E aí, realmente eu queria aquilo. Só que eu não sabia que a minha cabeça iria mudar totalmente ao longo do tempo. Em setembro eu tive uma crise muito forte, que eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito, eu ficava só pensando negativo, eu ficava muito em dúvida sobre o curso que eu iria fazer, eu já não queria mais fazer nutrição, eu pensava que eu não ia estudar mais, enfim, e ficou uma bola de neve na minha mente. Foi aí que, abrindo parêntese, eu não oro só nessas horas de dificuldade, mas nessas horas é a hora que eu mais tenho certeza que Deus tá comigo e que Ele vai solucionar o meu problema. E aí, com esse turbilhão de problemas que veio em cima de mim, eu fui orar. E eu tenho o costume de orar no banheiro. É um lugar bem peculiar, mas eu gosto muito de orar no banheiro porque eu me sinto bem sozinha, bem assim, concentrada mesmo pra orar e pra falar com Deus. E aí eu lembro que eu sentei no chão lá do banheiro e comecei a chorar, chorar, chorar. E eu só chorava, eu nem conseguia falar nada, eu só chorava e na minha cabeça um monte de pensamento, pensando que eu ia ser uma decepção na família, que eu não ia conseguir passar de primeira, e comecei a pensar um monte de coisas ruins.
E aí, na mesma hora, eu ouvi... você pode não acreditar nisso, mas eu acredito muito. E eu ouvi como se fosse uma pessoa mesmo falando no meu ouvido. E foi Deus, né, obviamente. E eu ouvi claramente assim: você vai fazer psicologia. Na hora, eu parei de chorar. Foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu parei de chorar na hora e já veio uma sensação de paz, de alívio. E eu fiquei assim, em choque, eu não sabia o que fazer. E eu comecei a chorar de alegria por ter ouvido Deus falar comigo. E eu fiquei muito feliz. Eu não tinha dúvida daquilo, eu sabia que era aquilo que eu ia fazer, porque Deus tinha falado comigo. E na mesma hora eu já levantei super animada e já comecei a correr atrás. E aí eu queria abrir um parêntese para falar sobre uma passagem na Bíblia que está em Tiago 4:8, que fala assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês. E essa passagem fala muito comigo, porque realmente os momentos que eu mais me acheguei a Deus, Ele mais se achegou a mim. E nos momentos que eu mais precisei, nos momentos que eu mais estive em crise, por eu estar tão íntima de Deus, eu consegui ouvir as respostas que eu precisava. Então, se você não tem costume de fazer isso, se você tem muita ansiedade, muito medo, muitas dúvidas, se achegue a Deus, porque Ele vai se achegar a você, eu tenho certeza disso. Porque se Ele se achegou a mim, você não é diferente. E Ele pode se achegar a você. Então busque Deus, converse com Ele nos seus momentos de aflições. E aí eu comecei a correr atrás de tudo. E aí eu percebi que não tinha o curso de psicologia no UFV. E a federal mais próxima aqui da minha cidade era em Juiz de Fora. E tava fora de cogitação, porque eu não queria sair da cidade, nem minha mãe queria que eu fosse. Então, tava fora de cogitação e a gente não tinha condições para pagar uma faculdade, que no caso seria a Univiçosa. E eu comecei a ficar um pouco desesperada e falei: Deus, como assim? E na mesma hora eu já me acalmei, já me aquietei, porque eu pensei assim: não, se Deus falou comigo vai dar certo. E aí eu vi que as inscrições pro vestibular da Univiçosa já tinham encerrado. E eu fiquei muito triste, falei: vai ficar pro ano que vem mesmo, pelo menos já sei que curso que eu vou fazer e tal. Mas surgiu uma luz no fim do túnel. Minha tia trabalhava na Univiçosa e aí ela falou comigo sobre o vestibular social. E aí na mesma hora eu já fui procurar saber, isso já era, acho que dia 8 de outubro, mais ou menos. E aí eu procurei saber, e quando eu vi as inscrições iriam encerrar dia 15 de outubro, eu falei assim: nossa, graças a Deus consegui fazer a inscrição. Fiz minha inscrição e a prova era em dezembro. Ou seja, eu tinha um período muito curto para estudar e foi tudo muito corrido, mas eu consegui mudar minha rotina de estudos. Eu fazia aula de redação particular e a gente mudou o tema das aulas de redação para eu conseguir fazer a redação do vestibular social. E aí eu fiz a prova do vestibular social. E quando saiu a lista, eram 250 vagas. Eu tava na posição do número 150, se eu não me engano. Eu tava na posição do número 150. Eu não sei falar, tipo, décimo primeiro desses números grandes. Então, eu tava na posição 150. E aí, eu já fiquei super feliz. Só que o vestibular social, por ele ter bolsa envolvida, tem vários processos. E o primeiro processo era esse, eu já tinha passado, já estava super aliviada. O segundo processo era a entrega de documentos. Meu pai correu atrás para mim, ia no cartório quase todo dia para autenticar documento, correndo atrás de várias coisas. Entreguei os documentos, passei na segunda fase dos documentos. E a terceira fase era a saída lá dos resultados, os pontos. Somando a prova mais os documentos, né, que era a renda e tal, ia dar lá a porcentagem de desconto. Quando saiu essa lista, foi aí que eu fiquei super magoada, porque eu não tinha passado nessa lista. Eu tinha ficado, acho que 90 pessoas foram chamadas e eu tava lá no 119, então eu ia ficar na lista de espera. E aí, na mesma hora, eu já desanimei, já fiquei chateada. Falei: poxa, não deu certo, não era isso. Às vezes eu ouvi coisa errada, às vezes nem foi Deus que falou comigo, foi uma precipitação minha. Já comecei a desanimar. E aí, no mesmo dia, eu orei e falei com Deus que eu confiava que se fosse da vontade dele ia dar certo. E novamente eu descansei, eu comecei a pensar positivo novamente.
e liguei pra faculdade. E aí a mulher da faculdade falou comigo assim: olha, quem fica na lista de espera tem probabilidade de passar ainda, porque tem muita gente que desiste e tal. Eu pensei assim, não, já era, ninguém vai desistir até chegar em mim, não. E aí um dia eu tava de boa lá na minha cama, mexendo no celular, e chegou uma mensagem da moça da Univiçosa. E aí eu já pensei assim, nossa, que estranho mandar mensagem essa hora, tipo, do nada. Quando eu abri a mensagem, tava escrito assim: Larissa, você ganhou uma bolsa de estudos, venha na Univiçosa fazer sua matrícula. Na hora, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu gritava, se eu ria. Eu falei, não é possível. E a primeira coisa que eu fiz foi orar e agradecer a Deus, porque eu sabia que era Ele que estava no controle. Só que não tinha acabado por aí, porque eu tinha que ir na Univiçosa para ver se tinha vaga no meu curso. Porque são várias bolsas, mas são para vários cursos diferentes. Então, podia ser que eu chegasse lá e outra pessoa já tinha tomado minha vaga, ou as vagas da bolsa já tivessem fechado para o curso de psicologia. E aí, novamente, eu fiquei ansiosa. Aí, eu cheguei na faculdade, fui lá de tarde, fiquei lá horas e horas e horas e horas. E aí, quando eu cheguei na sala da moça lá para assinar os papéis e tudo, para falar qual curso eu queria, aí na hora eu já cheguei, né? Assim, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E aí a moça falou assim comigo, qual curso você quer fazer? Aí eu fui e falei assim, psicologia. Aí ela foi e falou assim, tá bom, vou conferir se tem vaga ainda. Aí ela começou a passar a caneta assim, e eu por dentro tava surtando e por fora fingindo a plena, né? E aí ela foi, olhou pra mim assim e falou: nossa, que sorte, você pegou a última vaga de psicologia. Gente, na hora eu queria berrar na cara da mulher, eu queria chorar lá, mas eu me controlei. E eu só sabia agradecer a Deus e falar: Deus, muito obrigada, porque eu sabia que Ele estava cuidando de tudo. E aí eu fiz minha inscrição, entrei no curso e eu tô super me identificando, é o curso que realmente era pra mim fazer. E Deus estava no controle de tudo. Quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, dá tudo certo. E eu confiei, eu descansei e deu tudo certo, está dando tudo certo. Cada dia mais eu entendo que esse era o propósito de Deus para minha vida, que esse curso era a minha cara. Um versículo que explica muita coisa que eu tenho vivenciado é o versículo que está em Mateus 6:33, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E realmente esse versículo é verdade, porque quando eu comecei a buscar mais as coisas de Deus, quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus, as outras coisas foram sendo acrescentadas, coisas que eu nem esperava, como entrar nesse curso. Tudo tem se encaixado da maneira que Deus quer. E uma frase que fez muito sentido pra mim e que eu vou deixar pra vocês é: confia, entrega e descansa. Se o seu resultado do Enem tá pra sair ou se já saiu e você não passou, não fique desesperado, não tenha medo, siga em frente de cabeça erguida, porque se você não entrou agora é porque Deus sabe lá na frente. Então, que você confie, que você descanse e que você espere em Deus, porque tudo vai dar certo na hora certa. E os planos de Deus para as nossas vidas são muito melhores do que a gente pensa. E às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas sempre serão os melhores. E nunca se esqueça que Deus nunca vai perder o controle de nada na sua vida. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente aí ideias para os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu tô preparando conteúdos muito legais para vocês. Vai ter muita tag, muito desafio. Eu vou trazer um vídeo de rotina. Inclusive, eu já estou planejando trazer esse vídeo daqui uns dias aqui no canal. Então não perca, fica ligadinho. E até os próximos vídeos. Tchau!